nós vamos tratar com cada uma dessas iniquidades, para que a gente possa ter o nosso espírito santificado. Mas para que possamos entender melhor essa contaminação no nosso espírito, o que nós temos que entender é que no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós recebemos a semente da salvação, a semente da palavra. É o selo do Espírito Santo que nos garante realmente a vida eterna. Só que é uma semente. Então, se é uma semente, ela vai desenvolver, ela vai ser gestada, ela vai, no caso, me levar a ter o Espírito plenamente vivificado, plenamente santificado, plenamente renovado. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós recebemos essa semente, somos selados pelo Espírito. Isso é o que nos dá a garantia da vida eterna. Isso é o que nos dá acesso ao reino de Deus, nos dá a salvação. Mas a partir daí, essa semente, conforme eu vou entrando nesse processo de santificação, ela vai me purificar, ela vai me restaurar, ela vai me vivificar no meu espírito. É aí que entra a purificação de toda a iniquidade que está permeada, que está em todas as áreas do meu espírito, em outras partes do meu espírito. Então, esse processo de santificação inicia a partir do momento em que nós recebemos essa semente da salvação. Nós recebemos essa ação do Espírito Santo no nosso interior. Aí, a partir daí, conforme nós vamos nos entregando a esse processo de santificação, aonde é o Pai que realiza, por meio de Cristo Jesus, o nosso espírito vai sendo renovado, vai sendo vivificado, vai sendo restaurado, e a partir daí vai fluir essa vida interior para o nosso coração, para a nossa alma, e por fim vai refletir em todo o nosso ser. Então, queridos, é um processo. O nosso espírito, apesar de realmente se tornar a morada de Deus, aonde nessa área que recebemos a semente, temos a garantia da vida eterna, herdamos a salvação, a partir daí essa semente vai nos vivificar. Realmente nessa área em que nós recebemos a semente do Espírito, nessa área em que o Espírito Santo veio habitar, que é na verdade o coração do nosso espírito, o diabo já não pode tocar. Ele não pode mais nos levar à condenação e ao inferno. Nós já não pertencemos mais a ele. Nós entramos no reino por meio dessa vida que entrou dentro de nós. Então, a partir daí, pertencemos a Deus, fazemos parte do reino de Deus, nos tornamos um filho de Deus, mas agora nós precisamos ser gestados, nós precisamos ser santificados em todas as nossas áreas. É um novo nascimento. Como Jesus mesmo falou a Nicodemos, que por meio da água e do Espírito que nós vamos ver o reino de Deus. Essa água, essa ação das águas e do Espírito representa a vida do Senhor no nosso interior, que vai nos formar plenamente desde o nosso espírito, para que a gente possa realmente entrar numa plenitude, para entrar no reino e poder ver a manifestação do reino. Então é um processo que ele depois da salvação, do selo da salvação progressivo. Ou seja, eu entro nesse processo de santificação. Por isso que Paulo diz, o Pai, o mesmo Deus que nos salvou, o nosso Pai, Ele mesmo vai realizar essa obra de santificação, onde envolve o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Só para que haja essa santificação, nós temos que entender do que estamos contaminados, o que nós precisamos eliminar, porque senão nós não vamos entrar com entendimento de causa para poder nos apropriar do sangue de Jesus Cristo, para que haja essa purificação. Então é por isso que nós temos que ter o entendimento, e aí entra entender o que é a iniquidade, porque nós vamos ver na próxima aula que a iniquidade é o que, na verdade, contamina o nosso espírito, trazendo assim toda uma contaminação no nosso coração, na nossa alma e em todo o nosso ser. Então, na próxima aula, nós vamos entrar no entendimento do que é a iniquidade. Então, eu aguardo por você na nossa próxima aula.